Muito obrigada, deputado Luiz Paulo, nossa presidenta, tia Ju. Sempre um prazer enorme ver as mulheres nesse lugar da presidência. Não é por desmerecer o nosso presidente, André Siciliano, mas por entender que essas mulheres têm um papel fundamental dentro do parlamento e é importante que a senhora esteja hoje presidindo aí, na ausência do deputado Siciliano, essa sessão que discute um assunto extremamente importante para o Estado do Rio de Janeiro, que é o projeto de lei número 1634 de 2019, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 41 de 2019, que altera o artigo 3º da lei número 2831 de 1997, para adequação do prazo de vigência dos contratos de concessão no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Ora, senhora presidenta, deputadas, deputados, o que quer o governador do Estado, senhor Wilson Witzel? Ele quer uma carta branca para celebrar contratos a bel prazer. É isso que representa esse projeto de lei, que visa acabar com a previsão de prazo máximo uniforme para toda e qualquer contratação de concessão no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, que, segundo a atual legislação, é de 25 anos, que podem ser renovadas por mais 25 anos. Ou seja, o governador Witzel já tem 50 anos para as concessões. Claro que, do jeito que ele governa, me parece, com a tentativa aí de ser presidente da República, ele quer se perpetuar realmente nos cargos de poder que temos no Estado brasileiro. Mas, senhora presidenta, temos que falar o quanto que isso reflete na realidade concreta dos moradores e moradoras desse Estado, que hoje tem, concretamente, essas concessões como algo quase que uma chantagem das próprias concessionárias. Me antecedeu aqui o deputado do meu partido, Eliomar Coelho, que trouxe à luz os transportes do Estado do Rio de Janeiro. Ora, senhora presidenta, semana passada teve um colapso concreto nos trens da Supervia, uma concessão em que a gente, população, se coloca numa situação extremamente vulnerável diante do que foi a retirada de 40 trens sem um aviso prévio, sem qualquer anúncio de um plano de contingência. Ou seja, as concessões que temos no Estado do Rio de Janeiro já são bem complexas, complicadas, e a gente acaba com o governador querendo carta branca para definir o tempo das concessões. Olha, já brincou aqui o Luiz Paulo chamando a tentativa do governador Witzel ser um Matusalém. Mas aí é importante trazer que a perpetuação do poder, e aí eleição é uma roleta russa, e também é uma roda gigante. Um dia você está em cima, outro dia você está embaixo. Acho que o governador Witzel está esquecendo desse pequeno grande detalhe do papel de um legislador que está aí hoje ocupando o cargo de governador do Estado do Rio de Janeiro. Então deveria ter mais responsabilidade com o que hoje é celebrado nessas concessões, ao invés de vir pedir a essa casa carta branca para ele ter as concessões da maneira que ele quiser e com a forma que ele vai decidir. Então, senhoras e senhores deputados, eu peço aqui a observância do absurdo que o governador do Estado quer enfiar goela abaixo aos deputados dessa casa, aos parlamentares que têm um dever fundamental de fiscalizar o Poder Executivo, mas também de propor
iniciativas, projetos de leis que possam fazer diferença na vida das pessoas. Hoje as concessões são um tremendo absurdo no estado do Rio de Janeiro. E a gente sabe, senhora presidenta, que muitas das concessões, inclusive, precisamos lembrar da nossa história recente, o quanto que essas concessionárias, que esses contratos pouco visibilizados no nosso estado do Rio de Janeiro, gerou distorções, gerou concretamente uma situação em que governadores do estado do Rio de Janeiro se propuseram, a partir dessas concessões, de fazer tratos espúrios, tratos que colocavam e que colocou, por exemplo, o Rio de Janeiro no problema orçamentário de hoje, mas também colocou eles na cadeia. Então é importante que a gente lembre isso aqui, porque tem muito deputado e deputada que tem a memória curta. Mas estamos aqui para lembrar sempre que quem trabalha com política tem que ter memória. E falando nisso, senhora deputada, falar em memória, temos aqui um projeto de lei que tende a militarizar as escolas do Rio de Janeiro. E aí, senhora presidenta, é importante trazer relatos do que tem se conformado como essas escolas militares. Uma matéria apresentada sobre educação, a militarização das escolas públicas, publicada no dia 31 de agosto de 2018, por acaso meu aniversário. O cotidiano do aluno é profundamente alterado e o aprendizado é substituído pela repressão e por normas rígidas de comportamento. Ele é obrigado a vestir o uniforme militar completo de estudante. O corte do cabelo dos meninos seguem o padrão militar e as meninas devem manter o seu cabelo preso. Esmalte escuro é proibido, mascar chiclete ou se comunicar com gírias também é extremamente proibido. Ou seja, essa gestão militar tende concretamente a acabar com as liberdades individuais, acabar com a autonomia dentro das escolas. E é importante trazermos isso, porque é o governador do estado. E é por isso, companheiras e companheiros que aqui estão hoje no parlamento, não podemos ter memória curta. Na última semana, estou concluindo, senhora presidenta, na última semana, o governador do estado do Rio de Janeiro tentou humilhar a bancada do PSL, que hoje é a aliança. Tentou humilhar aqui, retirando os seus seguranças, colocando a bancada do PSL, atual aliança, com a sua segurança fragilizada, vulnerabilizada. Eu tenho memória, eu me lembro. Esses deputados foram humilhados pelo governador do estado. Hoje, o governador do estado traz para essa casa um debate de militarização das escolas, roubando a ideia de Jair Bolsonaro, seu mito rival. Ora essa, para carinhar aí a bancada do PSL, atual aliança. Então, eu tenho memória. Ontem, o governador do estado humilhou a bancada do PSL Aliança para hoje acarinhá-los, roubando um projeto de Jair Bolsonaro. É muito simbólico. E eu não poderia deixar de resgatar a nossa memória. Política é memória. E aí, lembrando, senhora presidente, é memória e roda gigante. Um dia você está em cima, outro dia você pode estar embaixo. E o governador, com a sua relação estremecida com o presidente Jair Bolsonaro, com o projeto de escola cívico-militar, tenta aqui emplacar, roubando a ideia de Jair Bolsonaro nas escolas do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, senhora presidenta, vamos ter que ter não só memória, mas ser resistentes.
porque o que o governador do estado do Rio de Janeiro tem feito é militarizar a vida. Se não militariza... Concluindo, senhora presidente. Para de discutir. Senhor presidente. Estou concluindo, por favor. Se o governador do estado não militariza no cotidiano de operações policiais extremamente violentas, como foi a operação policial ontem na Maré, militarizando o cotidiano de gente preta, de gente pobre, cotidianamente, retirando essas pessoas a possibilidade de chegar na escola, de chegar no seu trabalho, de ter acesso a serviços de saúde, ele militariza nas escolas. Ele militariza nas escolas. Ele não quer proteger a Ágata, estudante, que morreu no Complexo do Alemão. Ele não quer proteger jovens negros que foram mortos a caminho da escola. Ele quer militarizar a vida desse estudante dentro da escola, numa postura rígida. Hoje, quem conhece a escola militar da Ilha do Governador, já tem os militares pedindo uma possibilidade de entregar a escola para o governo do estado. Ou seja, senhora presidenta, ao invés da gente investir concretamente possibilidade que impacta a vida desses estudantes, esse governador, além de roubar a ideia do Bolsonaro, além de humilhar aqui PSL Aliança, tenta acarinhar com um projeto cívico-militar de gestão escolar. Aqui não tem bobo, aqui não tem idiota, estamos aqui com um trabalho sério. E se esse governador quer fazer algum trabalho sério, ele não pode militarizar a realidade do estado do Rio de Janeiro, a vida das pessoas, as escolas. O poder público, senhora presidente, também não pode ser militarizado. Então, muito obrigada pela senhora ter cedido a palavra.